Fala aí galera do YouTube, beleza? Tô eu de volta aqui para falar sobre o carregador radiante, como fazer o seu carregador, como fazer o seu desulfatador, baseado ali naqueles esquemas que eu já coloquei no YouTube, já coloquei no blog. Então eu vou tentar fazer um passo a passo aqui. Tem muita informação para passar, muito detalhe. Eu não sei, eu vou fazer em várias partes, não sei se vai ficar muito comprido. Vamos ver como é que vai ser, certo? Bom, primeira coisa que eu queria falar, antes de mais nada, é se você pretende fazer um carregador radiante, é, o mais o mais simples para a gente começar a aprender, para a gente ver o funcionamento dele, seria você começar mesmo com o motor Bedini, certo? Embora ele vai precisar de um rotor com ímãs, pode ser uma roda de bicicleta como o projeto original, ou um disco de HD com 4 somente, com 4 ímãs. Embora vai exigir mais, vai gastar mais fio para fazer a bobina, vai ter que colocar os ímãs, mas o funcionamento dele, quando ele começar a rodar, já é um indício de que está funcionando e está funcionando bem e você já vai poder usar ele, certo? Então assim, para quem está começando, eu acredito que fazer o motor Bedini básico, conforme está lá no meu vídeo 20, seria mais interessante. Porque aí na hora que ele rodou e está piscando o neon, já era, certo? Mas não obrigatoriamente você precisa fazer isso. É uma dica minha, se você puder começar dessa forma, vai começar mais tranquilo para você. Vai ser mais fácil para você estar medindo e vendo o funcionamento dele sem quebrar muito a cabeça. Ainda mais se você não manja muito de... Você não está familiarizado com a eletrônica, certo? Bom, mas aqui tem alguns dos meus carregadores que eu fiz, né? Aqui um com 2 transistores e tal. Tem até um aqui feito com um cooler, né? Inclusive, se alguém tiver tendo dificuldade de fazer e quiser pegar um pronto, eu até vendo alguns desses meus protótipos. Como eu já falei outras vezes, eles já cumpriram um papel para mim que é eu aprender, né? Me familiarizar. Então, se alguém não estiver conseguindo fazer, enfim, e precisar, quiser algum, me fala que de repente eu tenho algum aqui que dá para fazer algum esquema, certo? Bom, mas vamos para o foco do nosso vídeo aqui. Nós vamos então precisar, eu coloquei aqui um transistor que eu tirei de TV, certo? Que é NPN, que é de alta voltagem, ele serve. Esse aqui é de lâmpada fluorescente. Ó, essa lâmpada aqui que eu abri, pô, sacanagem, isso aqui não tem nenhuma, eu já tirei os dois. Essa lâmpada aqui que eu abri, essa outra tem um transistor aqui e um aqui. Ele está escrito BU alguma coisa. Esse aqui eu já testei e eu sei que dá. Que é justamente esse pequenininho aqui, ó. Certo? Para você fazer com reciclagem, né? Com o material que você tiver aí. Esse aqui é o TIP 41C, certo? Aqui alguns resistores que nós vamos usar, um diodo, 2 pedacinhos de fio, a lâmpada de neon e a bobina, certo? Eu vou montando passo a passo. Tem duas formas de fazer o carregador radiante. Tem uma ligação que é semelhante ao do motor Bedini e tem uma ligação que é semelhante ao Joule-Tiff. Eu acho que o do Joule-Tiff é mais difícil de controlar, de regular. Ele é mais instável. Já o circuito do Bedini ele é mais tranquilo, certo? Só que o do Bedini é mais chatinho os componentes. Leva mais componentes e é mais chatinho um pouquinho de conseguir. Bom, mas vamos lá. Potenciômetro de fio, que é o mais recomendado, de 5K. Ganhei do meu amigo Vitor. Abraço, Vitor, se você estiver assistindo aí. Muito obrigado pelas pecinhas que você me mandou. Esse aqui é um comum de 5K também, que também serve, mas ele queima mais fácil. Então, os transistores, né? 2 pedaços de fio e a bobina. Bom, como vão ser várias partes desse vídeo, eu vou primeiro falar sobre a bobina. Eu vou desmontar essa bobina aqui que eu fiz, comum, que é a bobina semelhante ao do Bedini, e vou desenrolar ela e vou fazer uma nova bobina, que é no que eu achei mais prático, que é desse jeito aqui, certo? Então eu vou separar esses fios e vou enrolar e depois eu vou mostrar como ligar, valeu? Vamos pausar aqui então. Bom galera, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu coloquei esses parafusos aqui com fita isolante, 4 parafusos, e eles têm aqui a distância, ó,
Pô, que bosta. Não dá pra ver, né? A luz tá muito ruim. São 3 centímetros aqui e 2 assim. Certo? 3 por 2, pode ser 3 por 3. Pra que eu usei esses parafusos? Porque eu vou enrolar minha bobina em volta deles. Certo? Eu vou usar eles como a parte de dentro e vou enrolar minha bobina aqui em volta para começar então, certo? Então eu vou enrolar aqui. O ideal que a gente dê de voltas aqui é de 150 a 200 voltas, certo? E eu acredito que 20 metros de cada fio deve dar, certo? Então eu vou começar a enrolar aqui, estou usando os 20 metros e vamos ver o que é que acontece. Aí, ó, acabei de enrolar, eu usei 25 metros de fio, certo? Aqui você está vendo 4 fios, né? Eu vou ter que fazer uma ligação aqui para ligar em série 2 deles, mas você esquece isso. Faz de conta que só tem 2 fios aqui e 25 metros de cada um, certo? 2 fios de 25 metros. Então aí você enrola, como eu fiz aqui, ó. Agora eu vou tirar esses parafusos daqui e vou enrolar com fita isolante essa bobina para ela ficar bem legalzinha, igual essa, ó. Tentar enrolar bem apertadinho, igual essa aqui, ó. Certo? Para os fios ficarem o mais junto possível. Então, grava aí. 25 metros de cada fio. Eu dei 200 voltas aqui. Ok? Então, eu vou prender aqui, separar as pontas para a gente começar a fazer a montagem. Então, tá aqui, ó. Coloquei uns enforca-gato aqui para ficar legalzinho, certo? Só lembrando que essa bobina de ar, isso que eu estou passando para vocês nesse vídeo é o que eu consegui de mais bacana. Porque tem aqueles enrolado no toroidinho que também funciona, né? Só que é difícil de enrolar o toroide, é complicado de conseguir achar, né? A bobina do Bedini também, como essa, ó, também funciona muito bem, mas ela vai mais fio, é mais difícil de fazer. Isso aqui é mais prático, como vocês viram aí. Eu tirei os parafusinhos aqui e ela está feita, certo? Aí nós temos aqui um lado, ó, onde começa a enrolar e onde termina o enrolamento, né? Esse fio é o AWG 27. Dá para você fazer até com fio mais fino, como eu fiz ali com fio bem fininho. E com fio mais grosso também, né? O 23, o 25, qualquer fio ele vai funcionar bem, tá certo? Então tá aqui, essa aqui foi feita com fio 27. E agora eu vou descascar as pontas, unir aqui para colocar esses fios em série. E você, para não confundir sua cabeça, imagine que aqui só tem 2 fios, não os 4, certo? Nós vamos ter 2 pontas de um lado e 2 do outro e já vou mostrar como que a gente vai para o próximo passo, ok? Bom, pessoal, então vamos lá, já que a nossa bobina já está enrolada, agora nós vamos precisar separar os componentes para montar. O primeiro que nós vamos montar é o Solid State, que é a mesma configuração do motor Bedini, certo? É essa que está aqui. Eu vou colocar uma foto desse desenho aqui no blog, provavelmente, para você poder imprimir para ter de referência, certo? Aqui é a bobina, ó, tá feinho assim, mas é para poder entender, certo? Onde vai cada fio. Então nós vamos usar esse componente aqui, é o transistor de TV. Eu estou pegando ele porque ele é o maior que tem para facilitar para você entender na hora de montar aqui. Pode ser o TIP 355, como eu já falei, ou até outros menores, como o TIP 41C. Mas vamos montar com esse, certo? Nós vamos precisar de uma lâmpada de neon, uma resistência, ou melhor, um resistor de 10K, marrom, preto e laranja, um resistor de 18K, que é preto, eu acho que é cinza, nem sei a cor que é isso aqui, rapaz, acho que era para ser cinza. É preto, cinza e laranja. E um de 100 ohms, que é marrom, preto e marrom. Bom, você compra lá, não importa a cor, você pede pro rapaz, né?
mas eu acredito que é preto, cinza e laranja o de 18. Um diodo, eu estou usando esse grande, mas pode ser um N4007, certo? Então são esses componentes que nós vamos usar, são 7. O potenciômetro é o de 5K que eu pus. Então o transistor, o potenciômetro 2, 3, 4, lâmpada e diodo, 5, 6, 7 e 3 resistores. E vamos usar 2 pedacinhos de fio também. E agora eu vou mostrar como que a gente vai poder tentar montar para descomplicar isso aqui, ok? Eu vou começar a montar, pera aí. Então a primeira coisa que a gente faz é juntar os 3 resistores, uma ponta, um lado a gente junta os 3, que vai ser esse lado aqui, certo? O de 18K, o de 10K e o de 100 ohms, todos juntos. A gente enrolei eles aqui, certo? E soldei. Então uma ponta estão os 3 resistores junto, ok? Então nós já unimos esses 3. Agora nós vamos pegar as conexões que vão para o coletor. Então nós vamos pegar uma ponta do neon, um lado do diodo, ó, o lado que não tem risco do diodo, a outra ponta do resistor de 18 e o fio vermelho, que é o fio que vai para a bobina, certo? Então nós vamos juntar fio vermelho, uma ponta da lâmpada de neon, uma ponta do diodo na ponta do resistor de 18K, certo? Então nós vamos juntar esses 4 aí, vamos lá. Aí, ó. Lembrando só que o lado que foi unido ali do diodo, ó, dá para ver o risco aí? O risco ficou para cá, certo? Então é o anodo do diodo, ó. É a parte que não tem risco, o risco vai para o outro lado. Então a parte que não tem risco do diodo foi unir lá com o coletor, ó. Então tá aí, ó. Uma ponta do resistor, a ponta da lâmpada de neon, o diodo e mais um fio que vai ser o fio que vai para a bobina depois, ok? Agora, no outro resistor, que é o de 10K, vai ser ligado no emissor. Nós vamos lá ligar a outra ponta da lâmpada de neon, o fio preto e o resistor de 10. Então, 4 conexões, certo? É o fio preto, a lâmpada de neon e são 3 conexões. Vamos lá, vou montar isso daí. O resistor de 10 ligado num fiozinho preto, ligado na outra perninha do neon, certo? Tá aí, ó. Exatamente o que tá aqui. Eu falei que eram 4 conexões porque ainda vai vir o fio da bobina. Vai vir o fio da bobina para cá, pro emissor, e vai vir também o fio da bateria primária, que vai ter que ir para lá. Por isso que eu tinha falado 4, depois falei 3. Então, na verdade, como eu pus só um fio preto aqui, esse fio preto vai ser o fio, talvez, da bateria primária, do negativo, e depois nós vamos ter que soldar a bobina aqui também, uma das saídas da bobina, que nós vamos ver. Então, agora que a gente já prendeu os componentes aqui, o certo é você fazer uma plaquinha, né? Eu fiz assim para facilitar para quem não domina a eletrônica, certo? Agora nós vamos ligar essa ponta aqui, ó, do resistor de 10K. Nós vamos ligar no emissor do transistor, que é na perna da direita, e o resistor de 18K com o diodo e com a lâmpada de neon e com outro fio no coletor, certo? E a outra conexão aqui, do outro lado onde tem os 3 resistores, vai ser ligado na base, ok? Eu vou fazer isso então. Um detalhe, esses resistores são grandes, deve ser de 2 watts ou mais, e esse deve ser de meio watt ou 1/4. O ideal é que fossem todos de pelo menos meio watt ou 1 watt, ok? Muito pequenininho não é bom não, mas dá para fazer também, se você só tiver pequeno, dá para fazer, dá para testar. Então agora eu vou conectar no transistor e vou aproveitar também e vou pôr o potenciômetro na sequência do resistor de 100 ohms, certo? Vamos lá. Aí, ó, conectei no coletor e conectei no emissor, soldei. Do mesmo jeitinho que estava montado, só prendi ali.
Agora essa outra ponta aqui, eu vou virar ela, porque ela vai ter que ir para a base. Onde encontra os 3 resistores, vai para a base. Então, eu vou precisar virar aqui para essas 3 pontas encontrarem ali na base. Então, eu vou fazer e vou soldar, certo? Então tá aí, ó, torci as pontas dos resistores, coloquei na base, que é esse pino da esquerda. Ficou uma obra de arte, uma gambiarra, mas vai funcionar. Pelo menos vocês vão conseguir entender exatamente o que está acontecendo aqui, igual o desenho lá, certo? Agora eu vou pôr aqui, nesse extremo desse resistor pequeno, o nosso potenciômetro. E depois a gente vai ligar a bobina e as conexões para ligar nas baterias. Bom, galera, então tá aqui nossa bobina, certo? Sobrou só as 4 pontas como era para ser desde o começo. E agora vai uma dica importante. Bom, primeiro eu coloquei os fios bem apertados, ok? Agora o que o pessoal chama de teste de continuidade, porque a gente quer saber qual fio é qual, certo? Então vamos fazer o teste, ó. A gente vai colocar o nosso multímetro aqui, ó, a ponta tá aqui, ó, para escala de diodo. É o teste de continuidade que nós vamos fazer para saber se o fio que está desse lado é o mesmo do outro lado. Como é que eu faço isso? Então eu peguei, pus a ponta positiva do meu multímetro numa ponta descascada do fio, certo? E pego a outra ponta e vou num fio. Encostei. Se o multímetro não acusou nada, nem fez nenhum bip, não é essa ponta. Aí eu vou na outra. Tá vendo? Tá dando ali um valor e tá pitando. Isso quer dizer que é o mesmo fio. Então o que eu faço? Eu marco as duas pontas. No caso eu já marquei o outro, ó. Dei um nó no fio, tá vendo aqui, ó? Um nó desse lado e um nó no outro fio. Então vamos de novo? Coloco o multímetro lá, agora eu vou pegar outro fio aqui, ó. Vamos ver se essa garra aperta. Esse aqui já tá com o nó. E aí vou do outro lado. Vou no fio, em um dos fios, não acusa nada. Agora eu vou no outro. Tá vendo aí? Então ele está dizendo que é esse fio, o mesmo que está ali na garra vermelha é esse. Aí eu dei um nó aqui e dei um nó aqui. Então já identifiquei os fios, ok? Essa era uma dica importante. Agora que eu já identifiquei, eu dei um nó no começo e um nó no final. E agora eles dois começam aqui, ó, de um lado da bobina e terminam do outro lado. Agora nós vamos passar a ver como a gente vai ligar esses componentes nessa bobina. Essa bobina dá para fazer nos dois esquemas de ligação. Tanto no esquema de ligação do motor Bedini, Solid State, como no esquema de ligação do Joule-Tiff. Ladrão de Joule, né? Nem sei se é Joule-Tiff que fala, ok? Vocês sabem que eu não falo inglês mesmo, então eu estou perdoado. Então vamos trabalhar primeiro com o sistema do Solid State do John Bedini, certo? Eu já vou preparar aqui os componentes, depois vou falar quais são e como que a gente vai fazer. Bom, gente, então vamos lá agora. Agora a gente está com a bobina pronta, com as pontas já marcadas. O circuito está todo ligado como a gente falou, certo? Agora a gente vai ligar a nossa bobina no nosso transistor, ok? Então vamos ver como é que vai ser? Então é o seguinte, a gente tem o fio marcado, certo? Demos um nó no fio, certo? Um nozinho aqui e um nozinho aqui. Esse aí é um fio. Vamos falar que esse daí é o fio azul, ok? O fio azul tá aqui, ó. Então, ele vai do potenciômetro, passa pela bobina e quando sair, vai ao emissor, ou a essa perna da direita aqui do nosso transistor, certo?
Bom, então o que a gente tem que prestar atenção agora na nossa ligação? Que a bobina de um lado tem 2 fios, certo? E do outro, na saída, 2 fios. Então nós não podemos misturar esse fio. Então, de um lado, o fio azul vai para a perna do meio do potenciômetro e o fio vermelho, que está do mesmo lado, vai para a entrada positiva da bateria, certo? Então nós vamos preparar isso. E aí, do outro lado da bobina, então, por exemplo, esse lado aqui nós vamos usar como entrada, ó. Então esse aqui vai ser o azul, que vai para o potenciômetro, e esse outro é o que vai para o positivo da bateria, certo? E esse lado, ó, esses 2 fios, que é poderíamos dizer que é o começo da nossa bobina. Então o outro lado da bobina vai para onde? O fio marcado, que é o fio azul, para o emissor. E o fio vermelho vai aqui, pula e vai ligado no coletor, na perna do meio do nosso transistor. Só que como está cheio de pecinha aqui, nós vamos dar um jeitinho de ligar ele aqui. Eu vou soldar ele aqui direto, aqui onde eu soldei os componentes. Então eu vou soldar ele aqui, tá certo? Então vamos embora fazer isso então? Vou soldar e já volto. Ó, então tá aí, ó. Soldei no pino do meio, certo? Tá meio mal soldado aqui, tá, porque tá meio complicado, mas ó, tá feito, ó. Soldei no pino do meio um lado da bobina e o outro lado da bobina, o mesmo fio. Joguei aqui, ó. Tá vendo? Soldei nessa perna do resistor que tá indo pro emissor, tá certo? Então ele tá vindo aqui, ó. Ok? Agora eu vou ligar o outro fio. O mesmo lado da bobina que foi para o potenciômetro é o lado onde eu vou ligar a conexão que vai para a bateria primária, que vai ser esse fiozinho aqui, certo? E o outro lado vai para o coletor do transistor. Vamos lá. Feito aqui, ó. Então, um lado positivo da bateria de entrada e perna do meio do potenciômetro. O outro lado da bobina, conforme diz aqui, ó, vai os dois para o transistor. O vermelho para o coletor, para o do meio, e o azul, que é o que tem o nó, emissor, certo? O emissor eu tinha ligado lá, né? Mas aí eu tirei porque eu lembrei que o fiozinho preto eu pus para isso, ó. Então eu soltei e liguei os fiozinhos vermelho e preto, ó. Então o vermelho é o fio do power, é o fio que saiu da bobina, foi para o coletor. Então o coletor, a gente tinha deixado uma ponta do fio vermelho, certo? Que vinha lá do coletor, ó, certo? E o fio preto no emissor, que era o fio de saída também da bobina. Então a saída vermelha, coletor, saída preta, ou a saída do fio azul, do fio que tem o nó, para o emissor. Então tá ligado a nossa bobina, certo? Agora a única coisa que está faltando a gente ligar, a gente tem o fio positivo da primária. Agora a gente vai ligar o fio negativo da primária, a gente vai usar esse fio branco aqui, ó. E o negativo da bateria de alimentação ou da fonte vai para o emissor, ok? Então só falta isso para funcionar, é a gente colocar o fio de alimentação negativo. Então a gente vai fazer isso e depois a bateria secundária nós vamos ligar no diodo de saída, que está aqui, ó, sem nada, certo? Esse diodo aqui, ele vai para o positivo da bateria secundária, e o negativo da bateria secundária, a gente liga ele direto, ó, vai ao positivo da bateria primária ou fonte. Desculpa a letra, hein, ó. Não dá nem para ler direito, né? Mas vocês me perdoam, né, que eu sei. Então, sai do negativo da secundária e vai para o positivo da primária, certo? Então a gente não vai pôr esse fio que vai do negativo de uma para o positivo da outra, nós não vamos pôr no nosso circuito. Nós vamos deixar só saindo o diodo. Aí a gente vai usar garrinhas de jacaré para ligar na bateria secundária o diodo, a parte com o risco do diodo, não confunde aí, tá? O seu diodo tem que estar tem
tem que ter ficado com o risco para saída para a bateria. Então, vamos lá, vou terminar de soldar aqui o nosso fio emissor e depois a gente vai colocar as baterias e vai testar. Então tá feito. Ligado no emissor. Ok? No emissor, direto na perna do transistor ali. Conforme tá aqui. Né? Ó, o resistor aqui. Que vai pro emissor. Certo? Então tá ligado certinho. Então vamos lá mais algumas considerações. Agora o nosso circuito tá praticamente pronto, ele deveria funcionar agora, certo? Então eu vou fazer um teste aqui agora, mas eu tenho uma observação para fazer. Se você fez com 200 voltas igual eu, usou o resistor igual eu coloquei, tudo igual, o meu potenciômetro é de 5K. Se você usou menos, eu coloquei aqui de 1K até 5K. Pode até ser de 1K, mas o melhor é por 5 para prevenir queimar. Certo? Você também pode usar um resistor aqui um pouco maior, um pouco mais de 100 ohms, 200, 300, certo? Se você fez igual eu, você vai poder arriscar testar, se você colocou o neon, certo? Que é o que eu vou fazer. Eu coloquei esse amperímetro aqui para medir o consumo da minha bateria primária, certo? Rodei meu potenciômetro todo nesse sentido, anti-horário, ó. Ou seja, eu coloquei a máxima de resistência nele. Então, tem 5K e 100 ohms de resistência saindo dessa bobina para ir para a base, certo? Então, em outras palavras, ele está todo fechado com a máxima resistência. Eu virei ele assim, ó, anti-horário, certo? Então, eu fechei tudo para ficar com o consumo mínimo. E agora, aqui é a ligação do meu miliamperímetro, eu vou encostar. Certo? Não é muito ideal fazer isso porque tem o risco de queimar, né? Se você usar o chip, não é bom você fazer isso. O chip 42, 41, aliás, né? Mas geralmente eles conseguem suportar. Então aqui eu vou fazer o teste. Como eu usei um resistor de 5K, dá para mim fazer. Vamos ligar? Vamos ver se o neon vai acender e qual é o consumo mínimo do meu aparelho. Ó. Então tá aí, funcionando, 140 mAh mais ou menos, esse é o mínimo. Bom, acendeu o neon, legal, tá funcionando, só que tá sem a bateria secundária. O que quer dizer o neon acender? Quer dizer que tá tudo funcionando e que a gente está tendo pulsos de mais de 100 volts na saída, ok? Com o potenciômetro todo fechado, então a gente tem 140 mAh. Que vai dar quase 2 watts, mais ou menos, tá? Agora eu vou colocar a bateria secundária e vou abrir o potenciômetro para ver até o máximo de consumo e de potência que o nosso dispositivo ficou, ok? Vamos fazer isso então. Bom, gente, então tá lá. Liguei o fio aqui, ó, tá encaixado, certo? E ó, o consumo com a bateria secundária tá em 40 mAh no mínimo, certo? Tá aqui a nossa bateria de carga. Eu ponho ela do lado assim, do lado esquerdo, por quê? Porque o negativo dela vai no positivo da primária, lembra? Essa é a primária. Então eu já fiz uma ligação aqui, ó, o negativo, esse fio preto que já veio direto para cá, certo? E o nosso diodo de saída tá ligado nesse jacaré que vai pro positivo da nossa bateria, certo? O diodo direto pro positivo, como está nosso desenho aqui, certo? Então o negócio está funcionando. Agora eu vou abrir o nosso potenciômetro aqui devagar para ver qual é o máximo. Você viu que ele estava dando 120 mAh, né? 140 sem a bateria conectada, né? Porque modifica o sinal quando está sem a bateria. Com a bateria ele foi para 40 mAh. E depois nós vamos ver no osciloscópio isso. Mas primeiro eu vou abrir aqui para ver a potência do nosso carregador. Ó. Conforme eu for abrindo, a gente vai ver subir aqui. Ó, 100, 200, 400, ó, 400 e pouco.
Provavelmente o ponto melhor deve ser aqui, entre 400 e 300. Então, nosso Solid State, nosso carregador radiante, que é semelhante ao circuito do motor Bedini, só leva alguns resistores a mais aqui e tem um diodo a menos, enfim. O primeiro dispositivo que a gente ia fazer está pronto e está funcionando, certo? Bacana, então acredito eu que com esse passo a passo você consegue fazer legalzinho, certo? Agora eu vou desligar aqui e vou colocar no osciloscópio para a gente dar uma olhada no pulso para finalizar nosso vídeo, ok? Vamos lá? Bom, galera, então vamos finalizar. Tá aqui meu osciloscópio, tá tudo no esquema aqui. Essa aqui é a tensão da bateria secundária, certo? Nosso aparelho tá aqui, tá desligado e agora eu vou ligar. Tá lá o consumo bem baixinho e aqui tá o sinal. Como é muito baixinho, tá muito alta a frequência, ó. 18.000 Hz. Ó, subiu, né? Ó. Tá subindo, tá vendo? Eu vou tirar, ó, 12,55. Eu vou tirar um pouquinho e vou deixar ele aí, vamos ver se vai subir mais um pouco. Então aqui tá em alta frequência que eu consigo 1 microsegundo ali. Fica esse sinal aí esquisitinho, né? O mais interessante não é esse sinal, tá? Mas mesmo assim a gente pode ver que o pico a pico, embora não é confiável essa voltagem, porque a gente pode regular pela entrada do microfone, mas dá pra ver o sinal. Então a gente vê vários pulsos, mas ainda está instável, né? Aí agora na medida que eu vou colocar de novo aqui pra gente ver a tensão. Tava em 12,49 parece, depois 12,50 e pouco, né? Ó, certo? Tá subindo aí devagar, ele sobe rápido no começo, daqui a pouco ele estabiliza numa tensão e vai subindo bem aos poucos. Só que agora eu vou aumentar aqui o consumo. O ideal é sempre pelo menos uns 200 mA, então eu vou abrir, ó. Aí já melhorou o sinal, ó. Certo? Os pulsos estão esses aqui. E com 200 mA. E o máximo que ele vai tá fazendo até um ruído, é 400 mA e já jogou a bateria lá em cima. Tá até alto esse consumo aqui. Então acredito que o ponto bom seja entre 200 e 400. Então esse aí é o sinal. Nosso carregador está funcionando beleza. Então deu certo. Essa primeira parte, que é o esquema do Bedini, né? Solid State, deu certo. E então é isso aí. Agora eu vou deixar para um próximo vídeo então fazer num sistema semelhante ao do Joule TIFF, tá certo? E aí a gente vai poder ver como é que se faz o outro, que acredito eu que seja um pouco mais simples. Um detalhe, se você não sabe como medir a corrente de consumo, tem um vídeo meu, se eu não me engano teste de consumo, SSG, Bedini SSG, teste de consumo. Lá eu explico um pouco melhor sobre como usar um multímetro desse aqui para medir o consumo do seu aparelho. Aí você vai poder testar isso aí também, tá certo? E espero que vocês gostem aí, que tenham gostado, que ajude. Qualquer dúvida você escreve aí e vou fazer a outra parte e posto a parte 2 montando outro sistema, o outro circuito, ok? Então é isso aí, um abraço, espero que ajude e até a próxima. Valeu! Bom pessoal, eu já tinha terminado o vídeo, mas faltou 3 informações importantes para falar sobre o nosso carregador, né? A primeira é que eu vou pôr esse esquema no blog e eu vou colocar o link do blog na descrição desse vídeo. Então você não deixa de conferir a descrição do vídeo e vai lá olhar no blog e olha as outras postagens também se você precisar, certo? Outra coisa importante que eu esqueci de falar é que se você for usar isso com um painel solar, como você talvez tenha visto no vídeo,
acho que 49, 50 ou 51, não lembro bem, sobre o carregador radiante mais o painel solar. Em vez de ser uma bateria primária aqui, você vai estar usando o painel solar, certo? Então você precisa pôr um capacitor na entrada aqui para estabilizar a saída do painel solar, certo? É bom pôr o capacitor aqui. Eu vou falar disso melhor no outro vídeo, na parte 2, mas já adianto isso porque é importante. Pôr um capacitor eletrolítico aqui. O negativo do capacitor eletrolítico desse lado e o positivo no fio positivo do seu painel solar ou até da sua fonte, certo? De mais ou menos 25 volts por 1000 microfarads, ok? E um outro detalhe, esse é o que a gente fez agora aí para teste. E por acaso, se alguém se interessar e quiser ficar com esse aqui para estudar, é só me mandar um e-mail ou comentar aí no vídeo que a gente pode combinar alguma coisa, valeu? Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!